Se você gosta de fantasmas, lugares mal assombrados e essas histórias que colocam aquele medinho gostoso nas pessoas, Connecticut é um estado perfeito para você. Muitas pessoas vêm visitar o estado onde eu moro aqui nos Estados Unidos justamente para visitar esses e outros lugares porque tem bastante por aqui. Eu sei que estamos terminando a época do outono e essa é a época das coisas mais spooky, mas antes de fazer o pulo pro Natal, queria continuar nesse clima do outono só mais um pouquinho. Eu fiz um vídeo com alguns pontos turísticos mal assombrados ano passado e naquele vídeo eu explico do porquê que esse estado é mal assombrado ou é considerado um estado mal assombrado e menciono alguns lugares aqui perto de Danbury e perto de Nova York para vocês. Super recomendo assistir aquele vídeo para ter o contexto do estado e também conhecer mais lugares mal assombrados por aqui. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer mais lugares, inclusive um que já foi mencionado em um programa de televisão do Gordon Ramsay. Começando por Bar Hack, em Pomfret, Connecticut, que também é conhecido como Vilarejo das Vozes Perdidas. Bar Hack era um vilarejo que foi estabelecido aqui em Connecticut em 1778 por duas famílias que estavam fugindo de Rhode Island, que é um estado que também está aqui por perto. Nesse vilarejo, eles conseguiram estabelecer um comércio, colocaram um moinho lá e realmente se estabeleceram lá com fazendas, moradia, cemitério da família. Tudo indicava que eles tinham uma vida produtiva lá e viviam com sucesso. Mas, de acordo com os recordes históricos de lá, em menos de 100 anos esse vilarejo já estava abandonado. De acordo com esses mesmos recordes, tinha relatos dos moradores falando que eles viam pequenas criaturas, ouviam vozes, tinha aparições e outras coisas inexplicáveis que apareciam para eles ou que eles ouviam lá dentro da floresta. Essas aparições e algumas mortes em sequência das famílias é o que provavelmente deu ao abandono desse vilarejo. Porém, as estruturas do vilarejo não foram destruídas, as coisas simplesmente foram abandonadas, largadas para trás. E hoje você ainda pode encontrar algumas das fundações dos prédios não, né, das casas, cabanas que tinham. Vamos falar as fundações das estruturas. Até restos do cemitério lá no meio do mato. Não só isso, mas relatos de pessoas que foram atrás do vilarejo para ver sim essas ruínas de Bar Hack também falam que começam a ouvir barulhos distantes de dentro da floresta que lembram sim um vilarejo, tipo sons de crianças brincando, sons de gado e até os barulhos das rodas das carroças, sendo que simplesmente não tem ninguém lá. Deixando bem claro também que eu não estou encorajando ninguém a ir procurar Bar Hack e ir atrás desse vilarejo. Como muitas coisas aqui é propriedade privada, então tem sim bastante placas falando no trespassing. Então quem quiser se arriscar com isso não vai estar só se arriscando com coisas do outro mundo, talvez. Vai estar se arriscando com coisas bem reais desse mundo aqui. Mas tem sim vídeos aqui no YouTube de pessoas que já foram lá, já foram procurar Bar Hack. Vou deixar os links aqui embaixo se você quer ir virtualmente conhecer esse lugar. Holy Land em Waterbury, eu vou admitir que provavelmente não é mal assombrado, não tem tanta coisa assim que fala se é mal assombrado ou não, se as pessoas têm uma experiência paranormal lá ou não, mas é interessante e fica aqui mais perto de Danbury também. Se você já pegou a estrada aqui em Danbury indo para Hartford, que é 84, você com certeza já passou em frente de uma cruz gigante que aparece do nada e à noite ela tá acesa. Então, essa cruz faz parte de Holy Land, USA. Holy Land é tipo que um parque temático, ou talvez uma área temática, que abriu em 1955. O criador desse parque se inspirou na Bíblia, ele era evangélico, então ele queria reconstruir casas e outras coisas da Bíblia, tipo o Jardim do Éden, de uma forma mais autêntica. Na época tinha uma cruz de 17 metros que acendia à noite também. Holy Land teve a sua era de popularidade nos anos 60 e 70, tinha assim bastante visitante, bastante pessoas vindo do país inteiro para ir lá pro parque, mas na década de 80 já estava bem caído.
Com isso, o criador do parque fechou Holy Land e deu início a uma série de reformas em 1984. Porém, antes de concluir as reformas, ele faleceu. E com isso, Holy Land ficou abandonado. Mas, apesar do parque fechado, aquela cruz grande continuava acendendo toda noite. Isso despertou uma curiosidade em várias pessoas que passavam ali na estrada e viam uma cruz do nada acesa à noite. Então, por anos, as pessoas invadiram o parque durante o dia ou à noite mesmo por curiosidade. Em 2010, infelizmente, houve um assassinato em Holy Land. Uma menina de 16 anos com um amigo entraram no parque e ela foi assassinada por essa pessoa lá. Presta atenção nas datas. 1984 fechou e em 2009 houve um crime lá. Então, com isso, a cidade resolveu realmente decidir o que ia fazer com aquela propriedade. E em 2013, a propriedade foi comprada por $350 mil. O novo dono começou a fazer reformas e limpar o parque. Eu de verdade nem sei como chamar isso, porque não é um parque, né? Mas é sim, talvez também, porque tem sim bastante coisas ao ar aberto e natureza, e não é um parque de diversões, mas você vê coisas, sei lá, vou continuar falando parque. Mas esse novo proprietário também reformou ou mudou a cruz gigante que tinha lá, e agora colocou uma de 20 metros e colocou ela toda de LED. Eu acho que o Cristo Redentor é tipo uns 30 metros, então imagina uma cruz quase do tamanho do Cristo acesa iluminando a noite. E em 2014, Holy Land foi reaberta ao público. Então tem como ir lá, se quiser. Eu nunca fui, como eu falei, não tem nada indicando se é mal assombrado ou não, só acho a história bem creepy, que inclusive não achei uma boa tradução pra creepy. Eu coloquei lá no Google e fala que é repugnante, mas eu não acho que bate muito bem essa tradução pra creepy, não. Se você sabe ou tem uma noção de alguma palavra que encaixaria melhor pra creepy, me deixa saber aqui nos comentários. Aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. E isso sempre me lembra também a palavra spooky, que até hoje eu não consegui achar uma tradução boa pra spooky. Eu acho que chegou mais perto, é assustador, porém fofo, mas não sei, essas duas, creepy e spooky. Nosso próximo lugar, na verdade, são 3, mas como é tudo no mesmo prédio, então são 3 e 1 e fica em Bridgeport. Já falei sobre Bridgeport aqui no canal, dando o histórico de Bridgeport, como é que é lá, como é que é morar lá. Porém, hoje eu estou aqui para falar desse lugar mal assombrado. O Poly Palace, Majestic Theater e o Savoy Hotel. Esse local era um teatro, na verdade 2 teatros e um hotel muito frequentado e super popular na sua época. Tem uma arquitetura famosa e também entrou na lista de patrimônios históricos aqui nos Estados Unidos. Eu sempre acho incrível esses lugares que foram de tanta importância para uma época, hoje tá largado e abandonado. Tipo, tem tanta história e vida naquele lugar e hoje tá jogado pro nada simplesmente. Enfim, tem outro teatro aqui em Connecticut que foi desenhado e construído pelas mesmas pessoas, que é o Palace Theater, que fica em Waterbury, que também é um patrimônio histórico. Esse foi reformado e continua aberto, mas o que eu estou falando de Bridgeport ainda está abandonado. O Poly Theater de Bridgeport tinha capacidade para 3.600 pessoas e o Majestic Theater tinha capacidade para 2.200 pessoas. O hotel tinha 109 quartos e era simplesmente um luxo para a época. Os quartos tinham um pé direito de 3 metros, piso de concreto em todos os quartos, coisa que hoje em dia é mas na época, que era 1922, era pra poucos. Era frequentado pelas celebridades da época e era um dos lugares preferidos da atriz Mae West. Mas não era tudo glamour, não. O Savoy Hotel também era um lugar onde muitos gangsters e mafiosos da época trabalhavam. O mais conhecido era o Dutch Schultz, que tinha uma rivalidade com, sei lá, uma facção de gangues de Nova York conhecido como The Commission. O que, se vocês não conhecem a história de Nova York, que também inclui aqui o sul de Connecticut, eu super recomendo. Tem muito a ver com gangues e a máfia, rivalidades entre elas, não só italiano como irlandeses também. Nova York é muito rico em história. Na verdade, eu acho que Nova York é mais rico em história do que com a Times Square. Mas enfim, algumas pessoas vinculadas às gangues, às várias gangues que tinham, morreram
morreram nesse hotel. Durante a época da proibição aqui, onde a venda e o consumo de álcool eram proibidos, o Savoy Hotel se tornou um local importante para o trabalho, que na verdade na época era crime, de distribuir e vender álcool. Então durante essa época, até os anos 60, tanto o hotel quanto o teatro eram bastante frequentados. Até porque Bridgeport era uma área onde tinha muitas fábricas. Não só Bridgeport, mas Hartford também. Esse estado de Connecticut foi essencial durante a era industrial e fornecia muitas coisas para o país inteiro. Mas conforme o mercado e os materiais foram mudando, essas fábricas fecharam e as pessoas eventualmente saíram daqui. Por isso que até hoje tem muitos prédios onde eram fábricas antigamente que continuam abandonados até hoje. Foi isso que aconteceu em Bridgeport e foi aí que o teatro e o hotel também fecharam. Isso foi mais ou menos no meio dos anos 70. E tá assim até hoje. Devido à grandeza da propriedade e o potencial que tem, entra ano, sai ano, eles sempre falam de reformas e talvez de usar esse espaço para outras coisas também, mas só fica nisso, planos. Até esses planos saírem do papel, essas propriedades que um dia eram local de muita luz e vida, hoje seguem abandonadas no escuro e talvez com alguns espíritos das várias mortes misteriosas que aconteceram por lá. Agora eu quero falar sobre o lugar que talvez é o mais bonito dessa lista, que é o Seaside Sanatorium em Waterford. Construído em 1934, o Seaside Sanatorium foi um lugar que foi feito para cuidar de crianças com tuberculose. Tinha 195 camas, uma cafeteria, um espaço para escola, um ginásio e acesso à praia. Na época em que o Seaside abriu, tuberculose era a principal causa de morte nos Estados Unidos. Lembra que eu falei dessa época industrial aqui? Trabalhos em fábricas, respirando, aquelas coisas. Então, doenças respiratórias se tornaram muito comum também durante essa época. E com isso veio a necessidade de cuidar ou talvez oferecer um tratamento para essas doenças. Nesse local, as crianças tinham acesso a terapias mais naturais também, como pegar sol. De verdade, isso era um dos tratamentos. E como a propriedade é grande, é na praia praticamente, tinha bastante espaço para fazer isso. Mas durou pouco tempo, porque os avanços na medicina e os novos remédios no mercado fizeram com que o uso de lugares como o Seaside diminuíram bastante. Até que, nos anos 50, o Seaside mudou e começou a ser um asilo. Não só isso, mas também oferecia terapia para os idosos da área. Mas isso também não vingou e eles reutilizaram esse espaço novamente e dessa vez foi para cuidar de pessoas com transtornos mentais e emocionais. E funcionou assim dos anos 60 até 1996, que foi quando fechou de vez porque não tinha mais uma demanda para hospitais e centros de tratamento assim. Muito parecido com o que aconteceu em Fairfield Hills. E desde então o lugar fica fechado e abandonado. Existem relatos de pessoas que passam por perto que falam que ouviram vozes, ou quando tiram foto do prédio, tem aqueles orbs nas fotos. Sendo uma clínica, já tiveram muitas mortes lá, então dá pra entender se ainda tem alguns visitantes do além por lá. Mas queria pontuar que, diferente de vários outros hospitais e centros de tratamentos e manicômios, da época, o Seaside nunca foi conhecido por ser um lugar ruim, ou que estava super lotado, ou que tinha maus tratos com os pacientes. Tudo indica que todo mundo que foi pra lá recebeu tratamento, carinho e não foram maltratados. E com uma vista boa, acesso ao ar livre pra praia, as pessoas que foram pro Seaside realmente parece que encontraram paz. E eu acredito, porque parece sim ser um lugar muito bonito. Nunca fui visitar, mas depois de pesquisar pra esse vídeo, tá assim na minha lista e pretendo ir lá sim. Porque hoje em dia a propriedade é um parque público, então você tem como ir lá. É bem semelhante a Fairfield Hills. Você pode ir lá, caminhar, sentar, descansar, trazer seu cachorro, mas não pode entrar no prédio. O prédio tá realmente inacessível, tem uma grade em volta, mas dá pra você ver de fora. E pra você que tá de saco cheio de lugares fechados e abandonados, trago aqui um restaurante e pousada, que era conhecido como Curtis House e agora é o 1754 House and Inn. Esse local é conhecido como a pousada mais antiga do estado.
estado foi construída em 1736, então tem muita história dentro daquelas paredes. Sério, gente, os Estados Unidos ganhou sua independência em 1776. Então, essa pousada existe desde antes dos Estados Unidos ser Estados Unidos. Como muitos lugares com visitantes do além, e se você for no site da pousada ou se você simplesmente vai lá, não tem nada falando que é mal assombrado. Porém, se você começa a ler as avaliações das pessoas que ficaram lá e os relatos também de funcionários e ex-funcionários, todo mundo fala que já teve alguma coisa misteriosa, alguma experiência inexplicável por lá. Em 2014, o chefe de cozinha Gordon Ramsay gravou um episódio pro programa de TV dele, chamado Hotel Hell, nessa pousada mesmo. E nesse próprio episódio, a porta do quarto dele trancava misteriosamente. Existem muitos relatos de pessoas que passaram por acontecimentos, tiveram sensações ou ouviram barulhos estranhos, inexplicáveis dentro do quarto, sendo que mais ninguém estava lá. E o melhor disso tudo é que a pousada e o restaurante continuam abertos. Então, se você quiser caçar fantasmas, é só passar uma noite na pousada mais antiga do estado. E de verdade, uma das mais antigas do país. E aí, vai encarar? Na continuação desses vídeos, eu vou incluir mais lugares como esse, porque tem bastante. Tem muito museu, restaurantes e pousadas antigas que são conhecidas não só pelas suas histórias, mas também por ter alguns visitantes do além lá também. É que eu gosto de lugares abandonados, eu não sei o que falar sobre isso. Eu gosto de lugares que, sabe, você vê aquele prédio e não tem nada ali dentro, ou tem, você não sabe. Então, eu sempre prefiro incluir mais desses, mas tem bastante lugares abertos para o público que também são mal assombrados por aqui. Me deixe saber aqui nos comentários quais desses lugares aqui que você gostaria de visitar. Eu falei sobre Fairfield Hills, que é o manicômio mal assombrado aqui perto de Danbury. Mostro um pouco dele para você nesse vídeo e falo mais sobre outros lugares mal assombrados aqui perto nesse daqui. Thank you guys so much. I will see you next time. Bye!